Olá, jovens! Olha eu aqui novamente, como vocês já conhecem, professora Deise Lima, para mais uma aula de Física com vocês. Pessoal, olha só, na aula passada nós estávamos conversando sobre sistemas de proteção elétrico, certo? Nós falamos aí dos fusíveis, dos disjuntores, dos relés, nós vimos as funcionalidades, como é que eles operam e para que eles servem dentro dos sistemas de proteção. Pessoal, olha só, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai continuar no conteúdo de sistema de proteção. Hoje a gente vai navegar nas ondas eletromagnéticas, né? Ondas, aí você pensa, professora, ondas que nem lá do mar, da praia, aquilo lá é um tipo de onda. Pessoal, mas tem uma onda que a gente não vê, mas que ela existe e tem muitas aplicações, que são as ondas eletromagnéticas. Então, hoje nós vamos definir o que são ondas eletromagnéticas, vamos ver que elas estão relacionadas com campos elétricos e com campos magnéticos e vamos ver também algumas aplicações dessas ondas eletromagnéticas. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Hoje nós vamos falar de ondas eletromagnéticas, parte 1, ou seja, vai ter mais conteúdo de ondas eletromagnéticas aí. E hoje a gente vai trabalhar a parte introdutória de ondas eletromagnéticas e também falar sobre os principais nomes quando se conversa sobre ondas eletromagnéticas, que é o James Maxwell e também o Hertz. E também aqui as características das ondas. Vamos falar de luz visível e também interferência luminosa, que são fenômenos da luz, ok? E também outros fenômenos, tá, pessoal? E como habilidade, nós vamos aqui, ó, a partir dessa aula de ondas eletromagnéticas, reconhecer as ondas eletromagnéticas como um veículo eficiente na transmissão de informações e na análise de estruturas materiais mediante sua interação com a matéria. Quando a gente fala que veículo eficiente de transmissão, seria um meio, pessoal, para a gente transmitir informação, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é uma onda. Onda a gente estuda lá no segundo ano. A onda é unicamente energia. Vocês lembram lá no segundo ano que a gente fala a definição de onda? Onda é energia, pois ela apenas transfere energia da fonte, no caso pode ser uma mão, uma régua, uma corda vibrando e etc, que é onde se produz essa onda, né, pessoal? Para outro meio, pode ser a água, a corda, o ar, são meios de transmissão de ondas, ok? Bom, a energia que é fornecida pela fonte ao meio é que irá viajar pelo mesmo em forma de onda. Então a gente tem aqui uma perturbação que é produzida por uma fonte. Essa perturbação, ela vai aí se propagar no meio, certo? Material ou não. E ela vai se fazer isso em forma de energia, ou seja, em forma de onda. Então a energia é essa informação que é propagada aí através de onda, tá, pessoal? Então é só uma revisão para a gente lembrar o que é uma onda, ok? Bom, pessoal, olha só. Natureza das ondas. Quando a gente trabalha com ondas, eu tenho aí, elas podem ser de natureza mecânicas ou eletromagnéticas, que é o tipo de natureza de onda que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, só para a gente lembrar, as ondas mecânicas, como está escrito aqui, são ondas, né, são aquelas que necessitam de um meio material, para se propagar. Ou seja, quando eu tenho aí essa transferência de informação, essa transferência de energia e precisa sim de um meio material para se propagar, a gente fala que é onda mecânica. A onda eletromagnética são ondas que não precisam de um meio material para se propagar, transportando energia. Ou seja, no vácuo, as únicas ondas que conseguem se propagar, pessoal, são as ondas eletromagnéticas, ok? O que nós podemos falar mais de ondas para poder tirar as nossas dúvidas aí?
Tipo e classificação das ondas. Então, nós vimos a natureza, que elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, e também a classificação. Vamos lá, a classificação dessa onda. Nós temos ondas longitudinais. O que são as ondas longitudinais? A direção do movimento vibratório coincide com a de propagação. Exemplo, ondas sonoras propagam-se no ar. Então, por exemplo, assim, a onda sonora, ela precisa de um meio material para se propagar. A onda sonora, ela é mecânica. A direção de vibração dessa onda, olha só aqui a vibração, é a mesma de propagação. Então, a gente fala que ela é o quê? Longitudinal. Então, ela tem tipo e ela tem natureza, certo? Vamos continuar vendo ali o tipo e natureza das ondas, pessoal. Olha só o próximo ali, ó. Ondas transversais. Direção do movimento vibratório é perpendicular à de propagação. Ou seja, se ela está oscilando na vertical, ela se propaga na horizontal. Então, eu tenho uma onda transversal, porque vertical com horizontal, a gente tem um ângulo de 90 graus e a gente fala que é um movimento vibratório, é perpendicular ao de propagação. Exemplo, onda se propagando numa corda, né? São exemplos aí de ondas transversais também, ok? O que nós temos mais aqui? Classificação do número de dimensões. A gente tem as ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. As unidimensionais, elas propagam-se somente em uma única direção, ou dimensão, ok? As ondas bidimensionais, como o próprio nome sugere, ela propaga-se em duas direções. E as ondas tridimensionais, como o nome também sugere, pessoal, se propagam em 3 dimensões, ok? Então, aí nós fizemos uma classificação, uma revisão de ondas. O que nós podemos falar mais a respeito disso daí, galerinha? Olha só, nós também temos, se liga no efeito do slide, ó, olha que bonitinho. Também temos os fenômenos ondulatórios, tá? Toda essa revisão aí para a gente poder entrar nas ondas eletromagnéticas. Em relação a fenômenos, nas ondas mecânicas, a gente tem reflexão, tá? O que é uma onda que ela reflete? Ela encontra um obstáculo e ela reflete. É a mesma coisa que você dá um grito e você ouvir o seu eco, tá? É uma reflexão de uma onda sonora. Também temos a refração. O que é a refração? É quando a onda ela vai de um meio para outro meio. Ela pode ir, como nessa figurinha, de um meio menos denso para um meio mais denso. Nesse caso aqui, ó, ela tanto refrata quando vai de um meio para o outro e também parte dela reflete. Nós também temos, pessoal, a polarização. Polarização é quando você muda a direção aí de propagação e vibração dessa onda, né? Então, por exemplo, nós temos óculos com lentes polarizadas aí para o conforto visual. A gente utiliza o fenômeno de polarização. O que nós temos mais? Nós temos aqui fenômenos ondulatórios nas ondas mecânicas, continuando. Temos aí a difração, né? Então, a onda aqui, ela está vindo, está se propagando, ela encontra um obstáculo com pequena fenda e vocês podem ver, olha só, o jeito que ela está difratando aqui, ok? Também temos a interferência. Ó, a gente tem duas fontes aqui produzindo a onda, olha só. E uma está interferindo na outra, construindo essas cristas mais claras e mais escurinhas aqui, tá? Então, nós vimos ali, ondas, elas têm natureza mecânica ou eletromagnética, certo? Mecânica precisa de um meio material para se propagar, eletromagnética não precisa de meio material para se propagar, mas também se propaga no meio material, ok? Em relação também ao tipo, né, de propagação, a gente vê que elas podem ser longitudinais, a mesma direção de propagação é de vibração, ou transversais, né, cujas essas duas características elas são perpendiculares. Nós também vimos que as ondas podem ser uni, bi e tridimensionais, certo? E isso está relacionado às dimensões de propagação dessas ondas, né, pessoal? E nós vimos também que as ondas elas têm fenômenos, tá bom? Tanto as ondas mecânicas quanto as ondas eletromagnéticas, elas podem aí ter fenômenos como reflexão, difração, refração, interferência, entre outros também.
Galerinha, agora nós vamos começar na nossa introdução de ondas eletromagnéticas. Vamos lá, olha só. Então aqui, ó, lembrando que o eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um único fenômeno, ok? E ele é explicado pelo campo magnético, tá bom, pessoal? Aí o nosso eletromagnetismo, que é o nosso objeto de estudo aí do terceiro ano desde a primeira unidade. Bom, um dos principais nomes quando a gente trabalha dentro aí do eletromagnetismo, principalmente também no nosso assunto de hoje, de ondas eletromagnéticas, é este jovem aqui, olha só, que é o James Clerk Maxwell, ou Maxwell, tá, pessoal? E também tem aqui, ó, o Henrik Rudolf Hertz, também conhecido como Hertz, ok? Vou colocar aqui. Aqui só a imagem do jovem Maxwell, né, como vocês podem observar. Ele foi físico britânico, ok? E ele é nascido aí em 13 de junho de 1831, em Edimburgo, em uma família rica, né? Então, a maioria das pessoas, assim, físicos daquela época já vinham de alguma família bonada, né? Então, eles podiam estudar, ok? Lá em 1841, ele começou seus estudos na Academia de Edimburgo, onde demonstrou um interesse excepcional em geometria, disciplina na qual colaborou seu primeiro trabalho científico, tá, pessoal? Publicado quando ele tinha apenas 14 anos de idade, olha só. O primeiro trabalho do Maxwell foi lá com geometria em 14 anos de idade. Ele estudou nas universidades de Edimburgo e também Cambridge aqui, ok? Vamos ver mais aqui um pouquinho sobre ele e outros físicos também. Olha só, amplia a pesquisa de Michael Faraday sobre campos eletromagnéticos. Então, Maxwell, ele pega a pesquisa de Faraday e aprofunda e amplia essa pesquisa. E ele, através aí da ampliação dessa pesquisa, ele vem demonstrando a relação matemática entre campos elétricos e campos magnéticos, ok? E também mostrou que a luz é composta de ondas eletromagnéticas. Olha só aqui o meme que foi colocado aqui. Eletricidade e magnetismo, que haja a luz, né, pessoal? E essa relação aí foi estudada por Maxwell, ok? Bom, qual foi a obra mais importante dele? A obra mais importante é o Treatise on Eletricidade e Magnetismo, ou seja, tratado sobre eletricidade e magnetismo, lá no ano de 1873, onde, pela primeira vez, publicou o seu grupo de 4 equações diferenciais que descrevem a natureza de campos eletromagnéticos em termos de espaço e tempo, pessoal. São as famosas, para quem estuda física, principalmente os acadêmicos, né, e mestrandos, as famosas equações de Maxwell, e elas são equações aí que vêm trabalhar essa parte de eletricidade e magnetismo, ok? Lá o Maxwell, ele morreu lá no Reino Unido, né, na data de 5 de novembro de 1879, e 8 anos antes da confirmação experimental de sua teoria eletromagnética, certo? Nós falamos de Maxwell, vamos falar um pouquinho do outro nome que foi colocado, que foi o Hertz, tá? Então tá ali, Henri Rudolf Hertz. Ele nasceu aí 22 de fevereiro de 1857 em Hamburgo, ok? Estudou na Universidade de Berlim, tá, pessoal? Vamos ver aí as contribuições. Está aqui a imagem do jovem Hertz aqui, ok? E ele foi físico alemão, tá? Vamos ver aqui as contribuições dele. De 1885 a 1889, ele lecionou física na escola técnica, lá na Universidade de Bonn, lá em Berlim, tá bom? E ele também, pessoal, esclareceu a teoria eletromagnética da luz, que havia sido feito pelo físico Maxwell lá em 1884. Então, ele pegou os estudos de Maxwell para esclarecer essa teoria eletromagnética da luz aí, tá bom? E ele demonstrou que a eletricidade pode ser transmitida da forma de ondas eletromagnéticas
que se propagam à velocidade da luz e tem também muito de suas propriedades. Então, olha só aqui, ó, ele falou que a eletricidade ela pode ser transmitida em formas de ondas, mas nesse caso aqui eletromagnéticas, com velocidade da luz, certo? Então, ele fez aí essas demonstrações. E ele fez com certeza, né, pessoal, várias experiências para demonstrar isso daí. Bom, em suas experiências com essas ondas, levaram-ne à descoberta do telégrafo e do rádio sem fio. Então, olha só, a descoberta aí do telégrafo e do rádio sem fio se deu aí a Hertz, tá? Depois perguntem lá do professor de história, né, regional, da nossa região, a questão do telégrafo, né, pessoal, em que parte da história aqui de Rondônia se encaixou, que ele vai dar uma resposta aí bem bacana para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, a unidade de frequência foi chamada o quê? De Hertz, em sua honra. E o símbolo é Hz. Isso aqui nós vimos lá no primeiro ano, quando a gente trabalha com frequência, ok? Nesse caso aqui, lá no primeiro ano, a gente falava a questão de frequência, de rotações e movimento circular. Nesse caso aqui, a gente vai atribuir frequência das ondas eletromagnéticas, ok? Que está na questão lá da oscilação por tempo também. Tá bom, pessoal? Vamos continuar, olha só. Então, continuando aqui, ele foi casado com Elizabeth Doll e seu sobrinho aqui, Gustav Hertz, foi um ganhador de um prêmio Nobel, né? Então a família seguiu aí as pesquisas de Hertz e até o sobrinho dele conseguiu ganhar aí um prêmio Nobel com estudos da física. E aqui a morte dele, né, foi em Bonn em 1º de janeiro de 1894, ok? Então aqui falamos de Hertz, falamos de Maxwell e as principais contribuições, né, deles, e eles falaram também, né, em suas teorias, experimentos, a questão aí das ondas eletromagnéticas. Maxwell tem as famosas equações de Maxwell. Hertz fez aí ele consolidou essa teoria eletromagnética e a partir de agora a gente vai entrar mais profundamente nas características das ondas eletromagnéticas. Vamos lá, pessoal, olha só. Característica das ondas eletromagnéticas. Bom, de acordo com as equações de Maxwell, um campo elétrico, tá aqui o campo elétrico, E, será produzido em um ponto do espaço nas proximidades se existir um campo magnético B variável, ok? Então aqui, de acordo com Maxwell, ele tem aí essa seguinte definição. Bom, pessoal, olha só, com base nisso, Maxwell elaborou uma hipótese. Vamos ler qual é a hipótese. Se um campo magnético variável induz campo elétrico, este pode, por si só, ser variável. Ou seja, se o campo magnético variável ele induz um campo elétrico, ou seja, induz a produção de um campo elétrico, este por si só ele pode ser variável. Bom, esse campo elétrico variável vai, por sua vez, produzir um campo magnético também variável. Então, olha só o loop, né, pessoal? Eu tenho um campo magnético variável, ele induz um campo elétrico. Se o campo magnético é variável, o campo elétrico também é variável. Se ele é variável, ele vai produzir um campo magnético também variável. Olha só. E induzirá a produção de um campo elétrico variável e assim por diante, ok? Então tá aqui, olha só, uma figura para a gente poder representar. Cada cor dessa daí, uma é o campo elétrico e a outra é o campo magnético, ok? E ao aplicar as suas equações a esses campos, Maxwell descobriu que o resultado da interação desses campos variáveis era a produção de ondas de campo elétrico e magnético, pessoal. Então, eu tenho ondas de campo elétrico e magnético, eu tenho ondas eletromagnéticas. Então, tá aqui, olha só, nós temos a partícula. Essa partícula, ela vai vibrar aqui, ela vai oscilar. E aqui a gente tem a direção de propagação da onda, ok? Olha só aqui a onda representada na setinha. E aqui outro desenho para representar o campo magnético e o campo elétrico variáveis, ok? Vocês podem ver aqui, ó, a setinha
né? Ela vai aumentando de tamanho e vai diminuindo, ok? Entendido isso? Pessoal, a respeito dessas ondas, elas poderiam propagar-se até mesmo pelo vácuo e apresentavam propriedades típicas de uma onda mecânica. Lembra que eu falei para vocês lá os fenômenos sofridos pelas ondas mecânicas? Quais são esses fenômenos? Eles estão listados aqui e também Maxwell verificou que as ondas eletromagnéticas poderiam lá se propagar no vácuo e que elas estariam sujeitas aos mesmos fenômenos ondulatórios das ondas mecânicas, ok? Vamos ver quais são esses fenômenos? Olha só, nós temos a reflexão, a refração, difração, interferência e como são ondas, a gente transporta energia, ok? E como eu falei para vocês no slide anterior, a essas ondas Maxwell deu o nome de ondas eletromagnéticas, que seriam ondas de campo elétrico e ondas de campo magnético, certo? E aqui, olha só, nós temos aqui a representação, né, de fenômenos. Esse aqui, o primeiro, ó, é reflexão. Aqui nós temos, ó, refração. Aqui em cima, nós temos a polarização da luz. Que bonitinho, né? E aqui nós temos, olha só, pessoal, quem lembra, isso aqui está numa capa de um disco de rock, né? Nós temos aqui a decomposição da luz, ok? Continuando, galerinha, olha só. Aqui, vamos colocar uma imagem estática desse campo para que vocês possam ver. O que ele diz aqui? Ou seja, essa onda surge como consequência de dois efeitos. Um campo magnético variável produz um campo elétrico. E um campo elétrico variável produz um campo magnético. Como eu falei para vocês, aquele efeito tipo um looping, né? Um campo variável produz outro campo, que por si só também é variável e produz o mesmo campo. Essa brincadeira toda aí. E esses dois campos, eles têm a capacidade de se propagar no vácuo. Então tá aqui, pessoal, olha só. Nós temos a oscilação da carga elétrica, ó. Ok? Tá aqui, ó. Ela oscila. Aqui ela tá oscilando na vertical, que é a direção de vibração, tá? Oscilou, a gente vai ter aqui, ó, o campo elétrico, tá vendo? Né? Que a gente sabe que a carga, ela tem a capacidade de gerar ao seu redor aqui, o nosso campo elétrico. Esse campo elétrico variável, ele vai produzir o quê? Um campo magnético também variável. E aqui nós vamos ter, olha só, a direção, que é perpendicular à vibração, dessa onda. Ok? Então tá aqui, olha só, campo elétrico está no sentido de vibração da carga, como vocês podem ver, vertical, e nós temos aqui o campo magnético horizontal, ok? E aqui só para representar nessa figura, o nosso campo saindo, né? Entendido, pessoal? E aqui é o tamanho da onda, tá? Então daqui até aqui você tem o tamanho dessa onda, ok? O que nós podemos, pessoal, falar mais aqui? Bom, em uma onda eletromagnética, o campo elétrico variável e o campo magnético também variável E estão intimamente ligados. Bom, de que forma esses dois campos estão ligados aí? Ambos variam em fase, tá? Como assim, professor, em fase? Ou seja, quando um deles atinge a intensidade máxima ou mínima, ok? O mesmo acontece com o outro e quando um deles se anula, o outro também se anula. Então, eles estão variando aí, pessoal, em fase. Então, quando um atinge a intensidade máxima, o outro também. Quando um atinge a intensidade mínima, outro também. Quando um deles se anula, o outro também, né? Fica parecendo um joguinho. O que faz, o outro imita junto. Ok? Entendido isso? Além disso, que a gente pode falar mais desses campos? Os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si, como eu tinha falado para vocês. E nós já tínhamos visto aí no slide anterior o desenho que mostra por que esses campos aí eles são perpendiculares, tá bom? E determinam um plano perpendicular à direção de propagação da onda que se desloca com velocidade v. Tá aqui a velocidade dessa onda.
Jovens, olha só, isso nos permite classificar a onda eletromagnética como onda transversal. Lembra que eu tinha falado para vocês lá que a gente pode classificar uma onda em relação à natureza, que é mecânica ou eletromagnética, e também em relação ao tipo, que ela pode ser longitudinal e transversal. Pois bem, as ondas eletromagnéticas, elas são de natureza eletromagnéticas, porque elas se propagam tanto em meio material quanto no vácuo, e também elas são o que? Do tipo transversal, porque a oscilação se dá numa direção, certo? E a propagação se dá aí na outra direção, entendido isso? Então, é uma onda transversal, vibração e propagação são perpendiculares entre si, e isso significa dizer que o campo magnético e o campo elétrico são campos o quê? Perpendiculares entre si. Vamos continuar no nosso slide? Olha só. Continuando aqui, vocês podem observar, né, pessoal? Aqui, ó, campo elétrico, ok? Né, o campinho magnético aqui, formando aí 90 graus. Ó, tá ali, ó, campo magnético de azulzinho, campo elétrico de vermelhinho, só pra gente estabelecer as cores para poder distinguir aqui, tá bom? Não que ele tenha cores, tá, pessoal? É só pra gente poder distinguir aqui em relação a campo elétrico e magnético, e aqui a gente tem a formação entre um e o outro de 90 graus aqui, ok? Entendido? Vamos continuar, olha só. E tá ali a velocidade, né, de propagação dessa onda. E aqui, olha só como eu falei para vocês, é o tamanho desta onda, ok? O comprimento dessa onda. Ela tem um comprimento, ela tem uma velocidade, pessoal, e também tem uma frequência de oscilação, tá? De propagação. Bom, olha só, para ondas eletromagnéticas vale também a equação das ondas. Lá no segundo ano, a gente estudou a equação fundamental de uma onda, onde nós temos aqui que V a velocidade, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Então aqui só lembrando que F é a frequência com que essa onda oscila. Nesse caso aqui, como estamos trabalhando com ondas eletromagnéticas, o F ele vai ser a frequência com que os campos variam, tá bom? E a partir de suas equações, Maxwell pôde estabelecer uma relação entre a intensidade do campo elétrico e a intensidade do campo magnético, pessoal. Olha só, então vamos estabelecer. Essa relação fala o seguinte, esse V aqui é a velocidade de propagação da onda eletromagnética. O E vai ser o campo elétrico e B vai ser o quê? O campo magnético, ok? Maxwell também demonstrou que no vácuo, ou seja qual for a onda eletromagnética, considerada sua velocidade de propagação é constante. Ok, pessoal? Tá aqui. O que isso quer dizer? Olha só, pessoal, se está lá no vácuo, né, uma onda eletromagnética, ela está se propagando no vácuo, que é onde não tem matéria, onde uma onda mecânica não se propaga, né, nesse caso, qualquer que seja essa onda eletromagnética, ela sempre vai ter a mesma velocidade, ok? Então, quando a gente assiste aqueles filmes que está lá no espaço, onde tem vácuo, a gente ouve o som de alguma coisa, é mais para efeitos, né, pessoal, assim, do filme mesmo, que a gente não ia conseguir ouvir esse som lá no espaço, onde tem vácuo, porque lá a onda mecânica não se propaga, né? Mas a luz ou qualquer outro tipo de onda eletromagnética, ela vai sim se propagar no vácuo com aquela velocidade, vamos ver, que está lá no nosso slide, com aquela velocidade lá, olha só, que ele fala que V é a raiz do quê? De 1 sobre epsilon zero vezes mi zero. É mi zero, tá, pessoal? Fica parecendo outro nome, mas é mi zero. Então tá aqui, ó. O epsilon zero é a permissividade elétrica no vácuo e mi zero é a permeabilidade magnética, ok? No vácuo. Isso aqui a gente já tem um valor específico, não vamos utilizar essa formulazinha aí, tá? É só para falar que todas as ondas eletromagnéticas, elas se propagam com aquela velocidade ali, ok? Em unidades no SI, essas constantes físicas valem o seguinte, ó. Essa aqui
é o nosso ε0. Substituindo, ela fica assim, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. E com esses valores aqui, a gente pode obter a velocidade da luz, que é a famosa velocidade da luz aí, ó, de 3,0 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá, pessoal? É a velocidade aproximada aí da luz, ok? E aqui, como eu falei para vocês, está o resultado idêntico ao valor da velocidade de propagação da luz no vácuo, já que era conhecido com grande precisão na época de Maxwell. E ele falou o seguinte, então, né, todas as ondas eletromagnéticas aí, elas vão se propagar lá no vácuo com a mesma velocidade da luz. Então, nós vamos ver na próxima aula os vários tipos aí de ondas eletromagnéticas, ok? Por exemplo, a onda de rádio, tá? É uma onda eletromagnética. Se ela estiver se propagando no vácuo, ela vai se propagar com a mesma velocidade da luz. E foi isso que Maxwell conseguiu demonstrar através de suas equações, ok? Pessoal, vamos ver um exemplozinho para poder utilizar aquela equaçãozinha? Vamos lá, olha só. Aqui nós temos um exemplo e está dizendo o seguinte. Considere uma onda luminosa cujo comprimento de onda no vácuo é de 600 nanômetros. Ok? N é de nano e M de metro, então é nanômetro, né? A gente não fala, jovens, nanômetro, a gente fala nanômetro, ok? Durante sua propagação, a intensidade máxima do campo elétrico da onda é 9 vezes 10 a menos 4 volt por metro, ok? Então eu tenho o comprimento de onda, que é o lambda, não é lambida, tá, pessoal? É lambda, ok? E tá aqui a intensidade máxima do campo elétrico, né? Então, vou chamar o campo elétrico aqui de E. Ele pergunta qual é a frequência dessa onda, ou seja, ele quer saber o F, tá bom? Lá da nossa equaçãozinha fundamental, a frequência, ela está aqui, ela está multiplicada pelo comprimento de onda. Então, a frequência, ela pode ser o quê? É a velocidade pelo comprimento de onda. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de uma onda luminosa, que é uma onda eletromagnética se propagando lá no vácuo. E nós vimos que Maxwell disse que qualquer onda eletromagnética no vácuo tem a mesma velocidade da luz no vácuo, que é essa daqui, certo? Então, vamos lá. Nós temos a velocidade, nós temos o comprimento de onda, falta quem? A frequência. Ou você divide aqui direto, ou você vai, utiliza a equação aqui, ó, e só substitui, certo? Dividindo isso aqui, opa, deixa eu apagar. Olha aí, você tem 3 vezes 10 a 8 dividido para 600 vezes 10 a menos 9, tá? Por que, professora, menos 9? Porque um nano, pessoal, vale 10 a menos 9, ok? Fazendo aí a divisão, tá? A gente vai obter a frequência dessa onda luminosa de 5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Tudo bem? Tá aí a nossa frequência. Na letra B, ele quer para qualquer onda eletromagnética, a gente sabe o seguinte. Tá aí, ó, o campo elétrico sobre o campo magnético. A gente pode achar o campo magnético, pessoal, olha só, se na questão aqui, ó, ele deu aqui a intensidade máxima do campo elétrico, a gente pode achar a intensidade máxima do campo magnético. Bom, como é que nós fazemos isso? Lembra lá daquela relação? A velocidade é o campo elétrico pelo magnético. Então, para achar a intensidade máxima aí desse campo magnético, basta a gente substituir a intensidade do elétrico e também ali, ó, igualar com a velocidade da luz, multiplica-se aqui. Ok? E nós vamos obter aí, ó, que é só você dividir, como foi colocado aqui, ó, é só você dividir o campo elétrico pela velocidade da luz. E a gente vai obter um valor, olha só, de 3 vezes 10 a menos 12 Tesla, tá bom? 10 a menos 12 vale P, que é pico. Então, nós temos 3 pico Tesla, tá bom? Galerinha,
Vamos falar de uma onda eletromagnética, que essa sim nós conseguimos ver, que é a luz visível. Vamos lá, olha só. Luz visível. A luz, pessoal, é uma onda eletromagnética também. E é o conjunto das ondas eletromagnéticas. E aqui os comprimentos das radiações visíveis estão na faixa de 400 nanômetros a 750 nanômetros. E aqui a gente considera de também 3 vezes 10 a 8 metros por segundo a velocidade da luz no vácuo, ok? E se a gente utilizar a relação de velocidade lambda F, lambda no F, né, pessoal? Lambda F, a gente encontra as frequências, que vai aqui, ó, de 4 vezes 10 a 14 Hz a 5 vezes 10 a 14 Hz, relacionadas a esse comprimento de onda aqui, ok? E aqui, só para vocês verem, essa pequena faixa que foi colocada aqui, a gente chama de espectro eletromagnético, tá? O espectro eletromagnético tem todas as ondas eletromagnéticas, a gente colocou algumas aqui. Bom, tudo que está em preto, pessoal, a gente não consegue ver a olho nu, tá? O que a gente consegue ver aqui é essa parcela que é o visível, que é justamente a luz aqui, olha só, vai daqui até aqui. Está aqui, ó, 400 nanômetros até aproximadamente 750 nanômetros, ok? E nesse caso aqui, a frequência, ela cresce com menor comprimento de onda, ok? Aqui, ó, a frequência cresce com menor comprimento de onda. E aqui o comprimento de onda cresce com a menor frequência. Então, para cá a frequência cresce e para cá quem cresce é o comprimento de onda, ok? E aqui só para a gente colocar em valores, para vocês verem as cores, o comprimento de onda e a frequência dessas cores. Professora, cor tem frequência? Tem, pessoal, cor tem frequência e tem comprimento também, tá? Vamos falar um pouquinho de fenômenos luminosos aqui. Interferência luminosa. O que vinha a ser interferência luminosa? Lá por volta do século 17, apesar de vários físicos já defenderem a teoria ondulatória da luz, que afirmava que a luz era incidida por ondas, a teoria corpuscular de Newton, que descrevia a luz como uma partícula, era muito bem aceita na comunidade científica, ok? Lá em 1801, o físico inglês Thomas Young foi o primeiro a demonstrar com sólidos resultados experimentais o fenômeno de interferência luminosa, que tem por consequência a aceitação da teoria ondulatória. Embora hoje em dia a teoria aceita é a dualidade da onda-partícula, como assim, professora? A luz ela é onda e também partícula, mas lá que foi enunciada pelo físico aqui, ó, francês Louis Victor de Broglie, tá? Baseado nas conclusões sobre as características dos fótons de Albert Einstein. Então, a luz, ela é tanto onda eletromagnética quanto partícula, tá, pessoal? Na experiência realizada por Young sobre interferência luminosa, ele utilizou 3 anteparos, ok? Sendo o primeiro composto por um orifício, onde ocorre a difração da luz, o segundo por 2 orifícios, tá? Postos lado a lado, causando novas difrações. E no último, ele colocou as marcas que são projetadas aí pela interferência das ondas resultantes da segunda difração. Para vocês entenderem melhor, nós temos aqui a figurinha. Olha só, tá aqui vindo a luz, ó. Tá, pessoal? O primeiro anteparo tem uma fenda só, então a luz ela vai sofrer aqui, ó, a primeira difração. Aqui ele colocou no segundo 2, então nós vamos ter aqui, ó, novas difrações aqui. E no terceiro ele colocou aqui, ó, para ver o resultado da interferência dessas difrações. Então ele viu as franjas, né, que são essas franjinhas aqui, ó, como vocês podem observar aqui, ok? Se ele substituir esses orifícios aqui por fendas muito estreitas, essas manchas tornam-se franjas, facilitando a visualização de regiões mais bem iluminadas, que a gente fala os máximos, e menos iluminadas, que são os mínimos, ok? Aqui nós temos outra figura para melhor demonstrar, pessoal, tá aqui, ó, fonte de luz, obstáculo A, obstáculo B, e aqui vocês podem observar.
Então, as regiões mais iluminadas são os máximos e as menos iluminadas são o mínimo, entendeu? E aqui ele observou que máximo de maior intensidade acontece no centro e que após esse máximo existem regiões de menor intensidade de luz e outras de mínimos. Então, todo mundo se intercalando aqui, ok? Entendido isso? Galerinha, quais são outros fenômenos luminosos que a gente pode aqui estudar? Olha só. Exemplos, arco-íris, qual é o fenômeno luminoso? Fenômeno de refração. Bolinha de sabão, quando você vê a bolinha, né, com aquela lâmina colorida, é a interferência luminosa, ok? Outro tipo de fenômeno também, olha só, é a polarização da luz, em que você muda aqui, ó, essa direção de oscilação e de vibração, ok? Isso é muito utilizado aí em óculos escuros, né, com lentes polarizadas, que são lentes mais confortáveis para a visão, ok? E aqui, ó, nesse caso aqui, a polarização é o fenômeno que se comprova que a luz, ela é uma onda transversal, ok? E polarizar uma onda significa orientá-la em uma única direção no plano, como eu falei para vocês aqui. E algo muito importante, pessoal, da gente lembrar e ver é que a polarização somente ocorre com ondas transversais, tá? Então, todas as ondas eletromagnéticas e algumas ondas mecânicas. O som a gente não polariza, tá bom? E aqui só para a gente ver mais umas figuras, olha só. Só para a gente ver aqui como polariza uma onda, né, horizontal. Aqui com polarização linear transversal, tá? Vou deixar essas figurinhas para vocês verem aí. Aqui a gente tem também, ó, aqui a combinação de ondas polarizadas, tá? Aqui também, nesse outro aqui, a gente tem mais combinações de ondas, vou deixar aí para vocês, tá bom? Essas figurinhas. E é isso, pessoal, nós falamos aí de ondas eletromagnéticas. Na próxima aula a gente faz revisão e também resolve exercício, tá bom? Fiquem comigo até daqui a pouco.